Aquele que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Esta é a lição que Cristo nos dá na missa, no Evangelho de hoje. Ele nos conta, de modo muito simples, a parábola do fariseu e do publicano, que é uma parábola de fácil compreensão. 2 homens foram ao templo para orar, como vocês hoje estão aqui na igreja para a oração e para o culto a Deus do santo sacrifício da missa. Quer dizer, 2 pessoas como nós foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Jesus conta essa parábola, sobretudo aos fariseus que se achavam melhores do que os outros. E o fariseu de pé orava assim. Quem era o fariseu? O fariseu pertencia a uma seita, um grupo religioso de Israel, que se achava muito puro, muito perfeito, se achava o grupo escolhido. Eram muito meticulosos no cumprimento da lei, muito exigentes. Então, cada detalhe da lei era objeto de muita discussão, como, por exemplo, qual é o maior mandamento da lei, ou, por exemplo, qual é a distância que se pode fazer num dia de sábado para não se cometer pecado. Eram muito meticulosos, gostavam de fazer orações em voz alta, nas esquinas. Jesus disse que quando jejuavam, se entristeciam para que todos vissem que estavam jejuando. Eram pessoas que Jesus condena como sepulcros caiados, porque branquinhos por fora, mas podres por dentro. Eles estavam muito preocupados com uma religião apenas de forma, uma religião apenas de rituais, apenas uma coisa externa. Como disse, muito meticulosos no cumprimento da lei, por isso eles se achavam os perfeitos, aqueles que já estavam dentro do reino de Deus. Há uma narração de um rabino fariseu que dizia, está lá no Talmud, né? Se no reino da glória estiverem só 2 pessoas, essas 2 pessoas serão meu filho e eu. Se estiverem 1000 pessoas, dentre essas 1000 pessoas vão estar meu filho e eu. Se meu filho se entregar pelo pecado do mundo, vai ser suficiente para pagar pelos pecados de todos os homens até hoje. Se nós nos entregássemos pelos pecados do mundo, seria suficiente para pagar todos os pecados do mundo, desde a criação até o final. Quer dizer, tal era a mentalidade dos fariseus. Então, foi um fariseu para orar. Então, vimos aí que um fariseu é uma pessoa extremamente orgulhosa, muito cheia de si, muito vaidosa, vai orar. Então, vamos escutar bem a oração do fariseu, que pode também ser nossa oração, e que Deus nos livre disso. Ele de pé orava assim: graças vos dou a Deus, porque eu não sou como os demais homens, os injustos, os ladrões e os adúlteros, nem como este publicano. Nesta oração do fariseu, nós vemos a característica de um homem orgulhoso que acha que tudo que ele tem, que ele pode fazer de bom, provém dele. O fariseu orgulhoso, ao invés de adorar a Deus, de fazer ato de adoração, de submissão a Deus, ele faz nada mais, nada menos que um autoelogio, um autolouvor. Ele, naquele momento, fazendo aquela oração, ele estava trocando o culto a Deus pelo culto a si mesmo. E essa é a característica da pessoa orgulhosa. Se acha melhor que as outras, acha que pode tudo, que sabe tudo, que entende de tudo e que julga tudo e a todos. Esse é o orgulhoso. E é interessante que o orgulhoso, no caso do fariseu, não só ele se acha melhor do que os outros, como ele despreza os outros, como ele critica os outros, como ele julga os outros. Então, a oração do orgulhoso fariseu é um autoelogio e uma crítica aos outros.
Esse é o orgulhoso. E Jesus é muito claro com eles, quando diz: vocês filtram um mosquito e vocês engolem um camelo, porque esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E, na outra parte, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é que entrará no reino dos céus. E o veneno do orgulho é algo tão terrível que está dentro de todas as nossas veias. Foi o orgulho que derrubou o demônio do céu, foi o orgulho que tirou Adão e Eva do paraíso, foi o orgulho que fez com que Caim matasse Abel, foi o orgulho que fez com que, aliado aos interesses materiais, fez com que Judas vendesse Jesus. Foi o orgulho que fez Pedro cair, de modo que na raiz de todo pecado nós vamos ver sempre o orgulho. E todos nós, sem exceção, temos um pouquinho de orgulho pelo menos. E é o pecado, ou o vício, contra o qual nós temos mais que lutar, porque Deus dá a graça aos humildes e resiste aos orgulhosos. E o orgulho vai se manifestar de diversas formas. O orgulho se manifesta através da nossa impaciência. O orgulho se manifesta através do espírito de crítica. O orgulho se manifesta em nós através da nossa vaidade, do nosso julgamento das pessoas, da nossa arrogância, do nosso não querer perdoar. Se manifesta através das mágoas e ressentimentos que nós alimentamos no coração. Se manifesta no chamado vitimismo, isto é, se manifesta quando nós queremos dar uma de coitadinhos para todos e que ficamos reclamando de tudo e de todos, que ninguém liga para mim, ninguém olha para mim e ninguém me compreende. De modo que o orgulho tem vários ramos, é como se fosse um polvo com vários tentáculos que se manifestam de diversas formas. Seja numa simples vaidade até o auge da arrogância, ou a falta de temor de Deus, ou a perda de noção de pecado, mas o orgulho, ele vai com uma curiosidade vã, né? Um falar demais, e etc. Então vamos tomar muito cuidado e combater em nós esse orgulho, porque tudo que nós temos vem de Deus. Se nós temos capacidade de falar, de estudar, de cantar, se temos pernas, braços, podemos fazer as coisas, se fazemos um ato bom qualquer, tudo isso, meus irmãos, provém da graça de Deus. São Paulo pergunta: que tendes vós que não tenhais recebido? E se recebestes, por que vos gloriais? De modo que nós temos que em tudo dar graças a Deus. Não tem que ter orgulho. Não tem que se achar melhor do que os outros. Não tem que ficar julgando ninguém. Quando vê um ato de alguma pessoa que você não gosta, não concorda, pode até analisar o ato objetivamente, mas nunca julgue a pessoa, porque você não sabe o que aquela pessoa pensou quando estava fazendo. Você não pode julgar as consciências de ninguém. Não pode. Você não pode ficar criticando as pessoas, não sabe o que acontece na realidade. Pode objetivamente falar, isso é bom, isso não é bom. Mas julgar a pessoa, colocar um rótulo na pessoa, não podemos. Deixa isso para nosso Senhor. Nosso Senhor é que sabe quem é joio, quem é trigo. Muitas vezes o trigo pode se tornar joio. Quer dizer, a pessoa que faz atos bons, se não cuidar, pode se tornar má, se for infiel à graça. Como a pessoa que é má, que faz atos maus, pode se converter. Enquanto há vida, há esperança de conversão. De modo que nunca podemos julgar, não sabemos as circunstâncias, a mentalidade, enfim. Só ter muito cuidado com esse espírito de crítica. Isso faz um grande mal para nós mesmos, para a sociedade e para a igreja. E divide.
Isso é geralmente fruto do orgulho. Do orgulho. Há pessoas que, quando vão lidar com as outras, ficam todo o tempo procurando ver as coisas, não para aprender ou acrescentar algo a si mesmo, mas para criticar. Esse é um espírito farisaico que Jesus condena. Mas olhemos a atitude do publicano. O publicano era uma pessoa considerada pecadora pública, né? Era uma gente chamada de, como se fosse segunda classe. Eram muito mal vistos e até odiados pelos judeus, porque o publicano, ele tinha uma função de cobrar impostos dos judeus. Os romanos dominaram a Palestina, tiraram deles a autonomia política, os romanos é que nomeavam lá os governadores, Pilatos foi um deles, e tiraram também, deixaram só a autonomia religiosa, mas tiraram também a liberdade no sentido de que eles tinham que pagar os impostos. E discutiam, é lícito pagar ou não? Até levaram essa questão a Jesus. E Jesus manda pagar, e até Jesus próprio paga dele, de Pedro, né? Mas o publicano, ele era mal visto primeiro por isso, né? Porque ele era tido como um traidor da pátria, um colaboracionista. Colaborava com o domínio estrangeiro dos romanos, lá na Palestina. Segundo, eles eram muitas vezes desonestos, porque os romanos queriam os impostos, mas eles cobravam o que eles achavam melhor, segundo seus interesses, de modo que os publicanos muitas vezes se enriqueciam de modo assim corrupto, e se corrompiam e corrompiam as pessoas. Por isso eles eram mal vistos. Quando Jesus vai comer na casa de um deles, São Mateus era publicano, Jesus é criticado porque dizia: esse homem come com os pecadores. E Jesus disse que o médico veio para curar os doentes e não os sadios. Então a gente vê o publicano mal visto. Vai aquele publicano orar, né? Qual é a atitude dele? De cabeça baixa, bate no peito e diz: Senhor, sede propício para mim, pecador. Então essa é a atitude da pessoa humilde. O que é a humildade? Santa Teresa diz: a humildade é a verdade. E o que é a verdade sobre nós? Aquilo que nós refletimos há pouco. O que é que nós temos que nós não tenhamos recebido de Deus? Tudo que nós temos vem de Deus. A única coisa que é nossa mesmo são os nossos defeitos e os nossos pecados. E se nós recebemos de Deus tudo, por que é que nós nos gloriamos? Por que queremos que as pessoas fiquem nos incensando, pincelando o nosso ego, nos elogiando? Para quê? Tudo que nós temos vem de Deus. Tudo. Por isso, em tudo devemos dar graças. E a atitude do humilde, e aquele publicano foi humilde, exatamente porque tem consciência de que recebe tudo de Deus e, em resposta a isso que Deus dá, ele simplesmente peca. Quer dizer, o pecador é, no fundo, um ingrato que recebe tudo de Deus e paga como se Deus... paga com a ingratidão, com o pecado. Então, a humildade consiste nesse reconhecimento da grandeza de Deus, de que tudo que temos vem dele, e no arrependimento, porque nós somos pecadores e todos pecamos. E então, sério isso, que diante de Jesus vem aquela mulher pega em adultério, e os fariseus apresentam a mulher e diz para Jesus, se deveriam apedrejá-la. E o que é que Nosso Senhor fala? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mostrando o quê? Que todos nós somos pecadores e temos que reconhecer os nossos pecados. Então a atitude da humildade é uma atitude como essa. De alguém que bate no peito e diz: Senhor, muito obrigado por tudo, que apesar de o Senhor me dar tantas coisas, eu sou ingrato. E termino te ofendendo e ofendendo as pessoas.
E Deus dá a graça aos humildes e resiste aos soberbos. A humildade é uma virtude tão importante, que nós, se não temos humildade, nós não temos nenhuma outra virtude, porque ela é a base, ela é o alicerce de todas as virtudes. Por isso temos que aprender a ser humildes, sermos humildes. E a medida da nossa humildade é a medida como nós suportamos as críticas, como nós suportamos as humilhações. Aí vamos ver se somos humildes ou não. E quando o nosso nome é enxovalhado, quando as pessoas nos criticam, nos maltratam, e nós oferecemos a Deus dizendo: Senhor, eu mereço mais porque eu sou tão ingrato e pecador, aí eu estou sendo humilde. Quando eu recebo uma dificuldade na vida, que vem pelo dia a dia, e eu digo: Senhor, eu te ofereço isso, seja propício para mim, aí eu estou sendo humilde. Agora, quando eu começo a reclamar de Deus e exigir de Deus as coisas, dizendo: Senhor, eu faço tantas coisas e o Senhor não está olhando para mim, aí eu não estou sendo humilde. Quando vem uma doença e eu começo a reclamar de Deus, ou um problema na casa, eu começo a dizer: meu Deus, o Senhor não me olhou, não olha para mim, aí eu não estou sendo humilde. Então, a humildade consiste nessa submissão total à vontade de Deus, reconhecendo que tudo que nós temos vem dele. Tudo. O que não vem dele são os nossos pecados e os nossos defeitos. De modo que, nessa missa, vamos fazer uma reflexão e perguntar: quando eu rezo, eu sou fariseu ou sou publicano? Quando eu converso com os meus amigos, sou fariseu ou publicano? Quando eu tomo atitude como fariseu ou como publicano? Não quer dizer que o humilde é aquela pessoa passiva. Não, o humilde é ativo, faz as coisas, trabalha, se esforça, reage também diante dos erros, porém reage em nome de Deus, para defender os direitos de Deus, e não para se mostrar com arrogância melhor do que os outros, porque ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Tudo que nós temos de bom é dom de Deus. Por isso São Paulo aos Coríntios diz: há diversidade de dons, mas um só é o Espírito que dá para todo mundo, que é Deus. Então, com esse pensamento, vamos pedir a Deus, nosso Senhor, hoje, essa virtude da humildade, olhando para Maria, né? Que, sendo mãe de Deus, diz: eu sou aqui a serva. Olhando para Jesus, na última ceia, sendo mestre e Senhor, lavando os pés dos discípulos. E vamos então ter essa humildade diante de Deus e diante das pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.